Portanto, 1 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 22 a 25, para que possamos considerar a continuidade do que seja corpo e família, bases e implicações da comunidade cristã, como nós já temos dito, partindo do pressuposto, partindo de uma ideia fundamental e anterior, de que a comunidade do pacto, a igreja, chamada nesta temática de corpo e família, o povo da aliança, é a mais sublime manifestação da multiforme sabedoria de Deus, do Deus vivo. Portanto, todo esforço, todo empenho, quaisquer que sejam os esforços e os empenhos, são válidos para que possamos conhecer o que é a igreja, sobretudo o que é a igreja de Deus. Neste derradeiro dia, portanto, quando nós passamos a considerar os mandamentos recíprocos, depois de termos considerado a natureza do que é e do que não é a igreja e suas implicações, nós então passamos desde esta manhã a olhar as Escrituras Sagradas para vermos aquilo que é a maneira correta de a igreja viver, correspondendo à sua própria natureza. E este primeiro capítulo da Epístola de Pedro tem esta, que é uma estrutura dupla, da qual nós já trabalhamos a primeira parte, pela graça do Senhor Deus, pela ajuda dele, nós queremos concluir com a segunda parte. Esta dupla estrutura sobre a correta conduta da igreja, ela aparece a partir do verso de número 13, exatamente quando, numa intenção do autor, Pedro está pastoreando a igreja, falando primeiramente das implicações do que seria esta correta postura ou conduta da igreja no meio geral, no sentido abrangente da sociedade. Na verdade, ele não determina o escopo, ele não diz, primeiramente, que é apenas na igreja. Nós então assumimos que de uma maneira organizada, a mente dele trabalha daquilo que é maior para aquilo que é o menor. Pedro, portanto, exorta a igreja para que ela saiba se conduzir no mundo, na sociedade, em termos gerais, sem delimitação. E ele o faz, então, a partir do verso 13 ao 21, esta primeira ideia, esta primeira estrutura. Como nós devemos nos comportar em relação aos de fora. E nós percebemos que há um tronco fundamental para este comportamento. Tem a ver com a esperança viva. Pedro fundamenta tudo aquilo que nós devemos ser, viver, a maneira como nós devemos atuar no mundo em geral, nas relações diversas, a partir de um fundamento que seja a compreensão e a certeza sólida do que seja uma esperança viva. A esperança viva é o fundamento. Ainda que ele nos chame para esta disposição que está aí no verso 13, por isso cingindo o vosso entendimento, mas isso é apenas a postura para vivermos. A conduta vem na sequência. Ele diz: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Esta é de fato o fundamento da postura. Estejam prontos, estejam com a mente dedicada para agir, pronta para atuar, forrada com o fundamento que é uma inteira espera. Isto é o que ele havia desenvolvido anteriormente com o nome de esperança viva. E então, apenas do ponto de vista estrutural, ele está dizendo: vivam em todos os ambientes a partir desta esperança viva. No verso 14, ele qualifica a igreja, a comunidade, como filhos da obediência, como sendo aqueles que receberam uma nova natureza, aqueles que já foi dito anteriormente, que se transformaram em uma raça eleita, em um sacerdócio real, em uma nação santa,
em um povo de propriedade exclusiva de Deus e, de acordo com o que nós temos visto, aqueles que são essencialmente corpo e família de Deus. E ele diz então que esta esperança será o fundamento, esta esperança viva, ela precisa estar qualificada, ela será o fundamento para vivermos de forma santa, como vimos pela manhã, verso 15. Pelo contrário, devemos abandonar as paixões e a maneira de viver anterior, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então a estrutura é baseados na esperança viva, fundamentados nesta esperança viva, de maneira geral, vivamos de maneira santa no meio de uma geração pervertida e corrupta, em todo o nosso procedimento. E a outra coisa, o outro aspecto de conduta, norteador da conduta da comunidade do pacto, do povo e família, do corpo e família, é quando ele diz então, no verso 17, fundamentados na esperança também, ora se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos construindo essa estrutura a partir da natureza dos verbos. Estes verbos estão no imperativo, tanto este aspecto, tornai-vos santos, quanto portai-vos com temor. Portanto, a estrutura simples que foi trabalhada de manhã é fundamentados na esperança viva. Vivamos de maneira santa nesta sociedade corrupta, em todo o nosso procedimento. E também tenhamos um temor reverente em toda a nossa peregrinação. Isto foi o que vimos na manhã deste último dia. E hoje, pela graça do Senhor Deus, sabendo que esta esperança é o fundamento para a nossa vivência como corpo e família, nós queremos avançar então para a terceira conduta, para a terceira admoestação do que seja a conduta necessária de corpo e família, da comunidade do pacto. E ela está então a partir do verso de número 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, ele ainda está descrevendo, ele não está admoestando, não fingido. Então aqui o verbo no imperativo, amai-vos de coração. Então esta se constitui a terceira admoestação do que seja a conduta esperada, a conduta natural daqueles que vivem como corpo e família, daqueles que receberam esta nova natureza. E ambos, tanto a vida santa, em todo o procedimento, quanto uma vida de temor em toda a nossa peregrinação, quanto agora este amor de coração ardente, eles estão ambos, todos, ancorados na mesma esperança viva. Nós não podemos vivê-lo fora desta perspectiva da esperança viva. Então, em linhas gerais, terceiro mandamento, a terceira exortação, o terceiro aspecto da conduta daqueles que são corpo, que foram transformados em corpo e família, é de que nós devemos viver amando-nos fervorosamente uns aos outros de coração. E nós queremos fazer essa abordagem deixando de lado qualquer implicação subjetiva ou romântica. Nós queremos olhar para as Escrituras, que está nos admoestando, e perguntar o que seja amar fervorosamente, de coração. E também o que não seja
este amar de coração. Este é o objetivo desta noite, contando com a graça do Senhor nosso Deus. Olhar para as Escrituras e ver finalizar esta noite de gratidão pelos 18 anos desta comunidade, mas ao mesmo tempo em oração para que ela cresça naquilo que é o comportamento adequado com a sua própria natureza. Coisa mais importante de todas, do que nós temos visto até agora, de que constituídos em corpo e família, nós vivemos alicerçados numa esperança viva, e que esta esperança viva, ela é, portanto, a base, o fundamento, a mola propulsora, para que possamos viver da maneira como estamos sendo exortados. Lembrando que Pedro está exortando não uma igreja que aniversaria, que o apóstolo Pedro está pastoreando não uma comunidade que está em festa, mas ele está pastoreando exatamente uma comunidade que está sob fogo pesado. Provações, tristezas, perseguições, difamações, embates do dia a dia que em muito se assemelham aos nossos próprios embates. Pedro, portanto, está cuidando pastoralmente daquela igreja. Sabedores que somos que nós não estaremos a vida toda numa noite de aniversário, que nós não estaremos a vida toda numa reunião fraterna amistosa, mas que nós teremos também esses embates, e que ainda que estejamos numa circunstância de celebração, ainda assim nós devemos praticar este amor de maneira verdadeira. Por isso ele faz as qualificações. Um amor fraternal, não fingido. Amai-vos é o imperativo, de coração, uns aos outros. Queridos irmãos, é possível notar que todo o capítulo 1 desta carta, ele está fundamentado no conceito de esperança. Permitam-me, portanto, fazer este conceito e depois desenvolver o que seja amar ardentemente de coração. No capítulo 1, verso 3, é o primeiro momento quando o autor da carta desenvolve e define o que seja a viva esperança. Ele faz a sua saudação nos versos 1 e 2, e no verso 3 ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ele está descrevendo a nossa redenção. Nós somos aqueles que fomos feitos povo de Deus, nós somos aqueles que alcançamos misericórdia. Então ele diz que segundo a sua muita misericórdia nos salvou, nos regenerou, nos transformou numa nova geração, numa nova comunidade, para uma viva esperança. A primeira vez então que o termo aparece, ele aparece envolto, ligado à obra da redenção efetuada por Cristo. Esta viva esperança, portanto, é uma certeza, é uma convicção, é uma percepção clara de que algo já foi realizado. Ele está falando de algo concretizado, que se transforma numa esperança viva, permanente. Então ele parte para o desenvolvimento da ideia, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele diz: ora, nós estamos numa viva esperança, e a evidência desta viva esperança é um ato específico, a manifestação específica da glória do Redentor, a sua ressurreição. É por isso que Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Contudo, se ele ressuscitou, é viva a nossa esperança. Porque a ressurreição, então, ela se constitui numa evidência, numa prova concreta, palpável, desta esperança viva. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Ele está vivo, nós viveremos. É assim que a viva esperança se estabelece em o nosso coração.
Portanto, ela não poderia deixar de ser o fundamento para vivermos em meio a tribulações, numa conduta condizente com a nossa natureza de santidade, de temor reverente e de amor ardente, intenso para com uns aos outros. Ele diz então neste verso 3, concluindo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui ele vai trocar o termo. Ele vai deixar de chamar esperança, mas ele está desenvolvendo a mesma ideia. E ele vai chamar de herança. O conceito está sendo desenvolvido. Ele diz uma esperança, viva a esperança, para uma herança incorruptível, e ele vai adjetivá-la com termos muito precisos. Ele diz que esta nossa esperança viva, ou seja, esta nossa herança, ela é incorruptível, ela não perece, sem mácula, é impossível manchá-la, imarcessível, sólida, impossível fragmentá-la, reservada nos céus para vós outros. Todos estes termos são do dia a dia dele, das observações dele, exatamente nos levando em alguns termos aqui, para aqueles momentos de coroação, nós que estamos nos períodos onde os times de futebol dos clubes e até o nacional, eles mesmos estão recebendo seus títulos, não é? Mas nem sempre era uma taça, se eu não estiver enganado, de ouro. Às vezes, um troféu, não sei qual é o material que eles estão levantando, né? Mas algumas vezes era uma coroa de folhas, né? E a ideia é exatamente isto. Todo aquele esforço, todo aquele empenho, toda aquela disciplina para um coroamento perecível. Estas palavras, portanto, nos remetem a esse cotidiano das arenas, do coroamento desses atletas. Paulo vai desenvolver essa ideia em outro lugar, dizendo que o atleta se domina para ganhar uma coroa corruptível. Nós, uma herança, é disto que ele está falando, incorruptível. No outro dia, a coroa daquele atleta estará murcha sobre a mesa. A nossa, no outro dia, ela estará permanente, ela é incorruptível. A obra que foi realizada, o prêmio que foi dado, a condição do Cristo exaltado à destra de Deus, derramando isto que vedes, é um ato incorruptível. Ele está à destra de Deus, e ele pastoreia de lá a sua igreja. A ressurreição é a evidência palpável para que ele acontecesse a ascensão. Então ele diz esses termos: sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E ele denomina-nos mais uma vez, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Há uma esperança viva, que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, e que pertence a nós, que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. É nesse sentido que ele vai dizer no verso seguinte: nisso exultais. Qual é a nossa alegria? Qual é o nosso culto, a nossa exultação? E este conceito então aparece no verso 13, para fundamentar todas as admoestações de conduta e de práticas necessárias para a comunidade do pacto, para aqueles que se tornaram corpo e família. Ele aparece exatamente aí na frase
esperai inteiramente na graça. Mas esse primeiro parágrafo, do 13 ao 21, ele termina com a própria palavra, com o próprio termo, verso 21, quando ele está falando de vivermos a nossa peregrinação em temor reverente, depois de haver falado em santidade em todo o procedimento. Então o verso 21 é dito que por meio dele, tendo fé em Deus, o qual ressuscitou, olha a evidência da esperança viva, dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então todo o capítulo está norteado, não apenas pelo conceito, mas ele está norteado pelos efeitos do que seja esta evidência, esta viva esperança. E aí então ele segue, ele continua no verso de número 22. Também desenvolvendo a partir de dois aspectos aqui o mandamento do amai-vos de coração. Ora, irmãos, considerar este mandamento de que a conduta da igreja, ela é uma conduta de amor, parece algo normal para ser ouvido e depois para ser esquecido. Mas que não seja assim. Que nós, de fato, estejamos, pela graça do Senhor Deus, sendo levados a uma convicção clara de que esta conduta, ela está diretamente ligada à nossa natureza. Por isso, 2 dias de fundamentação, de tentativa de fundamentação. Por isso, 2 dias para poder falar deste aspecto. Nós poderíamos, de fato, fazê-lo de maneira mais apressada, mas agora você vai, e eu espero que você possa entender que não ser povo de Deus tem uma implicação aqui. De ter sido feito povo de Deus, nos termos em que Pedro trabalha nesta carta, tem muita implicação com esta conduta necessária. Há uma correspondência muito grande entre a nossa natureza de corpo e família e a ação de amar, não de qualquer maneira, não de maneira seletiva, não da maneira carnal como nós costumamos fazê-lo, mas intensamente, sem hipocrisia, de maneira fraterna, sem fingimento, ardentemente, observem a intensidade ligadas a este mandamento, a esta conduta necessária. De maneira que este texto nos leva a um temor diante de Deus. Nós não podemos apenas estar tranquilos em dizer eu não a amo. Você não pode dizer eu não vivo em santidade, mas eu sou crente. Pode? Você não pode dizer eu não tenho temor de Deus, mas eu sou crente. Mas será que você pode dizer eu não amo desta maneira e eu sou crente? Portanto, há uma ligação muito séria com este mandamento. Ele precisa ser visto, evidenciado, da mesma maneira que a santidade e o temor, eles estão diretamente ligados ao mesmo fundamento, a esperança, a obra redentiva realizada. Por isso Pedro está trabalhando a partir disto, ele não está apenas fazendo uma admoestação do ponto de vista de uma moralidade sociológica, construída socialmente. Ele está falando de um fundamento metafísico. Ele está levando a nossa mente para, de fato, a origem do que seja a verdadeira conduta da igreja, da comunidade do pacto. Há nisto, nestas falas de Pedro, um poder de amar que vem da esperança de Deus, desta esperança viva que o Senhor Deus nos dá. Há, portanto, 2 razões aqui que ele nos dá para amar. As razões, elas podem ser vistas a partir do verso de número 23, ou no verso de número 23,
quando ele diz pois, aqui ele está dando um fundamento para o amor. Ele diz, vocês devem amar. E por que eu devo amar? Ele diz, pois, porque fostes regenerados. Ele havia dado um fundamento anterior para o mandamento. Por que eu devo amar? Como eu devo amar? Ele diz, porque você foi purificado. Tudo isto ligado a esta obra redentora chamada de esperança viva consumada ou realizada. Então, porque você foi purificado, são duas razões. Verso 22, visto que você, em obediência à verdade, purificou sua alma por amor sincero. Digo, ame de maneira sincera os irmãos. Esta é uma razão número 1. Ponto de vista negativo é, não houve então a purificação da sua alma, não houve ainda esta purificação, então realmente nos será impossível termos esta conduta. Mas visto que você, em obediência, é assim que ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, amem ardentemente. No verso 23, a segunda razão, amem ardentemente, de coração, porque vocês nasceram de novo. Porque vocês foram regenerados, porque vocês são nova criatura. E vocês nasceram não de uma semente corruptível, é bem interessante, porque agora ele está ligando a nossa origem exatamente ao fundamento da nossa fé, que é a esperança viva. Ele vai usar o termo corruptível, no sentido aqui de negação. Não é corruptível, não é algo que perece, mas é incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele também vai qualificar o instrumento da nossa regeneração, a palavra, como também sendo algo incorruptível. Ele não usa a palavra, mas ele diz que vive, que não morreu, que não morre como aquela coroa, e que é permanente, que não desvanece. Então, estas duas razões, nós devemos amar, porque nascemos de novo pela palavra viva e permanente. Nós devemos amar-nos ardentemente, não por qualquer circunstância de relação da pessoa que é o objeto do amor, mas devemos amar por causa do ato sobrenatural, metafísico, maravilhoso, bendito que aconteceu conosco. É por esta razão que vocês me amam. É nesta intensidade que vocês me amam. Eu falo isso para provocá-los, uma vez que a nossa interação ainda é tão novel, né? Ainda é tão pouco. Mas eu poderia dizer ainda mais. É por esta razão que vocês amam o pastor de vocês. É nesta intensidade que vocês dedicam o amor a ele, a sua querida esposa e a sua preciosa filha. Continuando nesta sondagem, é por esta razão que vocês amam uns aos outros, ou tal nós, que nós nos amamos uns aos outros. Nós estamos cheios de razões para não amar. Pedro está tirando todas elas de nós e nos dando dois fundamentos para que a conduta seja necessária e possível. Nós estamos cheios de motivos para não vivenciarmos este amor intenso.
E eu falo de nós mesmos, de mim. E as Escrituras então nos tiram essas razões nesta noite. Nós devemos amar, há um pilar que sustenta esta conduta. Há um pilar que nos leva necessariamente a esta conduta. E isto precisa ser muito bem solidificado. Eu estou lembrando das palavras do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 15. Por favor, depois voltaremos, vamos nos deter muito mais aqui, mas estas palavras precisam ser lidas por nós. Uma vez que Pedro está nos dando a fundamentação vinculada à palavra, nós nascemos da palavra, de uma semente não corruptível, não perecível. Então a conduta está ligada fundamentalmente a isto. Que eu preciso para amar já foi efetuado. Aos Romanos, no capítulo de número 15. Paulo está desenvolvendo esta ideia de que a palavra, as Escrituras sagradas estão diretamente ligadas a todo o nosso comportamento. E ela está mesmo fundamentada na esperança que nós temos. Ele diz no capítulo 15, no verso de número 4, exatamente o capítulo que ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, se não há esta esperança viva, é vã a nossa fé. Capítulo 15, verso 4, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela muita consolação das Escrituras tenhamos esperança. Há uma ligação muito clara de a esperança como uma base e a palavra do Senhor Deus como um instrumento para a possibilidade da conduta necessária da comunidade do pacto. A primeira conduta, viver em santidade, verso de número 15, voltando para a 1 de Pedro, por favor, 1 de Pedro no capítulo 15. A primeira conduta necessária, admoestada, ela está diretamente vinculada à palavra. Não há possibilidade de vivermos de maneira santa sem a palavra de Deus. Então é dito aqui no capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Qual é a fundamentação? Às vezes nós pulamos a primeira frase e dizemos: a fundamentação para sermos santos é porque Ele é santo. Aqui Paulo está dizendo anteriormente: é porque está escrito. Então ele nos leva diretamente ao poder da palavra. Nós vamos ser santos porque está escrito. E ele desenvolve isso na questão do amor. Nós vamos amar a partir do poder eficiente da palavra. A natureza que nós recebemos faz com que a palavra exerça em nós. Ela não exerce a mesma influência na vida dos não regenerados. Ela não recebe ou não efetua, a mesma eficiência na vida daqueles que não são povo de Deus. Por isso, caros irmãos, este púlpito pode passar o ano todo falando sobre amor. E de vários aspectos, contudo eu entendo que sempre que é pregado aqui é com fidelidade às Escrituras. Contudo, só vai haver os efeitos da palavra em relação a esta conduta na vida de quem nasceu de novo. Por isso é um tanto temeroso, temerário. Se eu não amo desta forma, qual é a minha condição redentiva?
Mas observemos que a ênfase de Pedro é exatamente na palavra, no efeito dela, numa palavra que é viva, que é eficaz, como ele diz aqui, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra a qual vive e é permanente. Ele qualifica esta palavra. Esta palavra, ela não só efetuou a nossa regeneração, mas ela tem o poder de nos tornar santos em todo o nosso procedimento. Ela nos leva exatamente a viver em temor em toda a nossa peregrinação. A relação com esta palavra, então, evidentemente, ela nos leva a amar intensamente. A ausência deste amor denota, de maneira clara, não de maneira conotativa, de maneira clara, evidente, ela denota falta de relacionamento com a palavra. O que me falta para amar, a mudança do próximo, não é assim? O que nos falta para amar, a descaracterização das pessoas. Nós queremos que elas sejam exatamente como nós a idealizamos. Se não são, então elas perdem a posição de objeto do nosso amor. Estamos selecionando, neste banco ninguém, naquele outro poucos. Quais eu vou achar no meio? Então, se elas têm as qualificações que eu quero achar, elas se tornam objeto do meu amor intenso. E aí é que formam-se os grupos que são o objeto da minha afinidade. E eu deixo de lado todo o resto, todos os demais, numa relação menor, onde não há amor verdadeiro, na qual não se evidencia um amor fraternal não fingido, ardente de coração. E quantas vezes nós estamos até mesmo tentando nos desculpar para aquela relação de proximidade com os discípulos, os 3 discípulos, né? Estamos dizendo, ora, o Senhor Jesus selecionou 3. E dos 3, um estava reclinado ao seu peito, está me dizendo que ele amava só João. Está me dizendo que o amor intenso, não fingido, ardente, de coração permanente, era apenas para Pedro, João e Tiago. Talvez nós temos que ler João 13. Tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Ele amou quem? Os seus. Cristo, portanto, é o modelo daquele que está capacitado para amar, independente da resposta do sujeito que é objeto do amor. Porque o que fundamenta o amor dele é a sua obediência ao Pai. Pai, eu tenho amado eles. Eu tenho amado e guardado aqueles que me deste. O que fundamenta a relação amorosa, ardente, de coração, do Filho de Deus para todos os seus discípulos, indistintamente, inclusive para os seus próprios inimigos. É a palavra, é o estado de obediência à verdade. Ah, irmãos, como nós seremos abençoados neste aniversário, como é necessário que eu e que você estejamos sendo despojados de algumas coisas. E que esta não seja mais uma pregação sobre o amor em um aniversário de igreja, mas que essa seja uma pregação necessária para ou nos aprumar, ou nos aprofundar ainda mais num amor intenso, para além das nossas fraternidades aparentes. Capítulo 2 vai dizer exatamente algo neste aspecto, despojando-vos, como nós precisamos nos despojar de algumas coisas, como comunidade do pacto, como corpo e família,
Muitas vezes, o que está faltando na nossa casa é um despojamento daquilo que é mal no meu coração, para eu poder me relacionar melhor com a minha esposa, para eu poder ser um pai melhor. E então Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de engano, de dolo, de hipocrisia, de invejas no plural, de toda sorte de maledicência. Desejemos apego a esta palavra, para que por meio dela nos seja dado crescimento na maneira como nós amamos. Se já tem amado, filho, se já tem amado, querido irmão, querida irmã, continue amando. Continue desenvolvendo esta relação amorosa, intensa, sem hipocrisia. Se não tem, há uma palavra muito séria sobre a sua natureza. Você foi gerado desta semente. Você foi gerado de uma semente que é viva e permanente. Pois se foi, é exatamente este instrumento que gerou a nossa regeneração, também aquilo que nos capacita para vivermos desta forma. Quando nós dissemos que a santidade ela é gerada pelo está escrito aqui, nós relembramos pela manhã o que o Senhor Jesus disse. Pedro está dizendo: sede santos, porque está escrito. E o Senhor havia dito em João 17:17, santifica-os na verdade. E então ele diz: a tua palavra é a verdade. Santifica-os naquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é a verdade, é a tua palavra. A santificação através da palavra significa que nós precisamos mudar, perceber a maneira como nós nos relacionamos com a palavra. Há um grande mal no meio presbiteriano, sobretudo reformado, quando nós temos um púlpito zeloso, e eu não falo isso de maneira nenhuma por bajulação, não há necessidade, é por reconhecimento, como eu também sei reconhecer púlpitos fracos, e dou testemunho deles, sem nenhum tipo de constrangimento. Mas um grande problema no nosso meio é a comunidade se relacionar com o conhecimento da palavra do pastor. Nós temos um pastor zeloso, mas o conhecimento do pastor zeloso não vai frutificar na tua vida enquanto você não se relacionar com esta palavra de maneira pessoal, de maneira individual. Ela tem um efeito, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela é uma espada, ela é mais cortante do que uma espada. Mas não é o conhecimento do púlpito. Este conhecimento há de beneficiar o pastor, para cumprir bem o seu ministério, para abençoá-lo de maneira pessoal, mas ele só vai se tornar real quando você está se relacionando com este conhecimento. E a postura, portanto, não é apenas de vir uma vez na semana ouvir esta pregação verdadeira. E a postura não pode ser de vir apenas 2 vezes por semana, de ouvir a pregação certa. Eu estou numa igreja certa, onde a pregação é certa, e agora eu vou para casa sem poder de viver, sem poder para amar, sem capacitação para exercitar este amor ardente de coração, justamente porque eu não estou me relacionando com esta palavra. O apóstolo Pedro diz: pois fostes, verso 23, regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, a qual vive e é permanente. E ele vai fazer uma citação: toda carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra, irmãos, é o foco da capacitação para a nossa conduta correta como corpo e família. Ela, porém, permanece,
eternamente, ela tem um poder permanente. E ele vai dizer assim: ora, esta é a palavra que eu vos evangelizei. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Se relacionem com ela. Ela foi falada em fidelidade, os apóstolos são o fundamento da igreja. Ela foi ensinada com fidelidade nos discursos de Pedro, nesta carta, mas se relacionem com ela. E o relacionamento começa desde o preparo para recebê-la nesta noite. Não dá para recebê-la sonolentamente. Não dá para recebê-la sem preparar a nossa casa. Não dá para recebê-la no momento, momentos anteriores e momentos aqui, sem que a mente esteja preparada, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça. Há uma esperança, mas o entendimento precisa estar cingido, lembra da palavra? Pronto para fazer um trabalho. Quem vem na igreja tem que amarrar a saia do entendimento para entender a pregação, para levá-la para casa, para reunir a sua casa, para falar sobre ela, para orar sobre ela, como povo e família. Nós precisamos de santidade em todo o nosso procedimento, mas não está sendo assim, esposa. O que nós vamos fazer? Como corpo e família, nós precisamos andar com temor. Nossos filhos não têm temor reverente de Deus. O que nós vamos fazer? Como corpo e família, a conduta necessária, por causa de termos nascido desta palavra, porque somos filhos de algo que é permanente, poderoso, e da esperança que nós temos, é de um amor fraternal, intenso. Mas você não ama todo mundo, esposa. O que nós vamos fazer? Você não suporta crítica. Você está amargurada com a metade da igreja. Você está evitando as pessoas. O que nós vamos fazer? Portanto, há de acontecer um relacionamento com esta palavra. A palavra está falando, e você precisa se relacionar com ela. Nem que no final seja apenas e tão somente para algo muito necessário, orar por isso. Ora por mim, marido. Ora por mim, porque Pedro, as Escrituras tirou o fundamento de que depende da pessoa, de que eu não estou amando por culpa dela. As Escrituras me confrontaram, e elas estão dizendo que eu estou amando por não me relacionar com o propulsor, que é a palavra de Deus. Que eu não estou alcançando este nível de conduta de povo e família. Estou descaracterizando, como se eu estivesse vivendo numa comunidade que não é corpo, e numa comunidade que não é família. Ou como se eu estivesse apenas criando nesta comunidade o meu corpo, a minha família. Muito próprio de nós brasileiros, o meu time, não. Sou torcedor do meu time. Esse não pode existir. É nesse sentido, amados, que a fundamentação anterior, ela nos constrange. Vós sim que não eres povo. Vós sim que não tinham condição, que não tinhas condição de obediência à minha vontade, aquilo que caracteriza exatamente a nossa relação pactual. Por isso Pedro, anteriormente ao verso 23, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. É a obediência a esta palavra
que caracteriza a relação pactual. Não pode ser de outra maneira, irmãos. Enquanto nós ouvimos, o meu coração se aflige. Porque isto é sobre mim e a minha casa. Como eu amo minha esposa e filhos. E nós temos que, de fato, enquanto ouvimos, orar na mente. Botar os nossos olhos para os céus e dizer: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Pedro estava tão desejoso de amar ardentemente o seu mestre, mas lhe faltava preparo. E no lugar de um amor ardente se estabeleceu uma traição deplorável. No lugar de uma fé firme, de uma confiança robusta, se estabeleceu uma fraqueza de fé e ele sucumbe no meio das águas. Esta é o retrato da minha natureza. Contudo, ele não ficou sem assistência. Na ressurreição, Cristo diga para os discípulos e Pedro me esperarem no lugar tal. E agora ele vai tratar com ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. É com este sentimento que nós podemos ter mais benefícios. Senhor, tu conhece todas as coisas. Eu não quero me justificar para ninguém se eu estou amando, se eu não estou amando. Deus sabe. Não é isto. Deus conhece o nosso coração. E você se coloca então dizendo: Senhor, ajuda-me. Foi o que ele disse quando estava naufragando. A menor oração das Escrituras. Pode ser feita por todos nós, ainda hoje. Ajuda-me. Ajuda-me como marido. Esta é minha oração. Recorrente. Ajuda-me como pai. Em 27 anos de relação marital, 26 de pai, como eu tenho feito esta oração? Me ajuda. Nós podemos fazê-lo. É claro que ele vai nos levar às Escrituras. Não dá para dizer me ajuda com ela fechada. Não dá para dizer me ajuda na ausência da escola bíblica, na ausência do culto de oração. Por que nós precisamos de culto de oração? Exatamente para poder orar juntos. Ajuda-nos a amar-nos ardentemente. A partir das Escrituras, pregações e oração. Pedro gosta muito desta palavra, daquilo que não fenece, daquilo que não perece. Ele vai dizer em vários lugares: nossa herança não é perecível, nossa fé não é perecível, como está aí no verso 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Ou seja, ele está dizendo uma fé que não perece. Nosso resgate que não é perecível, como ele diz no verso 18 e 19 do capítulo 1, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. A nossa salvação não é perecível. Lembram, a nossa herança não é perecível, a nossa fé não é perecível, a nossa salvação não é perecível, como prata e ouro, verso 18, que foste regenerados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, este sangue que não é um sangue perecível, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. E aí então, ele está nos dizendo: esta palavra não é perecível, a palavra de Deus não fenece, e é ela que vai nos ajudar, nos capacitar. Caros irmãos, não é outra a intenção do meu coração, se não terminarmos este momento tão agradável, tão edificante para a minha alma, para além das minhas capacidades, mas dentro da graça do Senhor Deus sendo assistido,
para nos levarmos exatamente à oração necessária. Que o Senhor Deus abençoe toda esta comunidade. Que o Senhor Deus abençoe cada um de nós, nossas casas, para que nós saibamos distinguir se somos povo ou não povo de Deus. Se já temos alcançado a misericórdia, ou ainda não alcançamos misericórdia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. Não é exatamente de missões que ele está falando, mas ele está falando da capacidade de amar como ele amou, de ser santo como ele é santo. As virtudes inerentes à divindade, que nos foram compartilhadas dentro dos limites humanos, em Cristo Jesus, que nos fez corpo. É nesse sentido que eu gostaria de encerrar lendo 1 de João, para que o esclarecimento nas palavras apostólicas seja bem manifesto daquilo que Pedro está falando. Você foi regenerado, então você está capacitado a amar. Você tem uma esperança, então você está capacitado a amar. Na 1 de João, no capítulo 3, encerramos com alguns versos como nossa aplicação nesta noite. 1 de João, no capítulo 3, verso 1, quase perto de Apocalipse, no final da Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E no verso 3, assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Sede santo. Vocês foram purificados pela palavra. Pouco mais adiante, no verso de número 7, melhor, no verso de número 9, para abreviarmos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Não é uma aplicação minha, pastoral. São as Escrituras Sagradas. No verso 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos ardentemente de coração. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque ele não podia amá-lo. Porque suas obras eram más, e as de seu irmão mais justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Esta é a aplicação do que nós lemos em Pedro, sendo falado por outro apóstolo.
No verso 15, todo aquele que odeia. Isso é uma dimensão mais drástica. Além de não amar, odeia. É possível na comunidade do pacto, é possível no corpo e família, o marido odiar a esposa e deixar que isto se estabeleça, a esposa odiar o marido, o filho odiar o pai odiar o filho. É drástico. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Deus, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E então, entrando no capítulo 4, por gentileza. Ele vai de maneira muito clara dizer no verso 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. É isto que nós estamos buscando. O aperfeiçoamento desta conduta, o aperfeiçoamento desta característica do corpo e da família. Em nós, esposos, em nossas preciosas esposas, na relação fraterna. Esta é algo que deve ser buscado. Isto é algo que deve ser buscado. Este aperfeiçoamento. A última aplicação no verso 18. O que nos impede em grande maneira de amarmos é a presença do medo. Estamos diariamente preocupados em perder. Por isso a citação de Pedro sobre a vida é a resposta para esse empecilho do amor. Quando ele faz citação clara aqui, no verso de número 24 de Isaías 40, que toda a carne é como a erva, toda a sua flor como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra permanece. É exatamente para tirar do nosso coração o medo. Nós não perdemos quando amamos, nós não deixamos de viver como amamos, quando amamos. É o temor da perda. O que eu vou fazer se eu investir na vida dele, na vida dela, se eu amar? Como é que vai ser? Há uma sensação de precaução, que é um medo muito aterrador que nos impede de amar. Amemos e deixemos com Deus. Se vai haver reciprocidade, se vai haver prêmio no final entre nós, por investir, por amar, por cuidar, por suportar as debilidades, deixem com Deus, deixemos com o Senhor. Por isso ele termina dizendo, João diz no 4:18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Está falando do Senhor Deus. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme
não é aperfeiçoado pelo amor. Isso responde em grande medida no relacionamento marital. Como amar alguém que pode me trair? Como dedicar toda a minha vida a alguém que pode nunca mudar? Por isso, as condições do amor familiar, às vezes, são tão drásticas. Eu amo, mas... E é apenas precaução, não? É apenas um pedido, por favor, não faça. Por favor, não me machuque. Mas quando nós amamos, movidos pela palavra, certos da esperança que não perece, mas que é permanente, nós sabemos que o Senhor Deus vai cuidar de todas as coisas. Quem ama, não perde. Quem ama, não tem prejuízo. Quem ama, se aperfeiçoa no amor. Este é o desejo do meu coração. Esta é a necessidade da minha alma e da minha vida. Que esta comunidade seja abençoada na graça e no poder do Senhor, para que o nome de Cristo seja glorificado mais e mais em o nosso meio. Que privilégio. Amém.